Olá a todos e a todas, eu me chamo Enéas Gomes e hoje, estou aqui representando o Vida Plena Yoga. Vou falar um pouco para vocês sobre Chitta, complexo de personalidade. O que é isso? Como é que a gente utiliza isso? Como é que isso compõe a nossa mente? E como é que a gente pode utilizar isso para poder melhorar a nossa condição mental, o nosso estado emocional, entre outras coisas. Então, compartilhar um pouquinho do que a gente tem entendido, tem experienciado, para no final das contas poder ajudar vocês nessa jornada. Ok? Então, o Patanjali, ele define, nos seus sutras do yoga, no Patanjali Yoga Sutra, que yoga é Siddha Vritti Nirodha. E esse Chitta, então na tradução, seria yoga é controlar as flutuações do Chitta. Então, esse Chitta, nós normalmente traduzimos, como mente, mas ele representa essencialmente o que eles chamam de complexo de personalidade. Então, o que a gente normalmente chama de mente é uma coisa mais ampla que envolve vários componentes, né? Então a gente vai tentar entender um pouco melhor o que é esse Chitta, o que é esse complexo de personalidade, né? Que nós normalmente chamamos de mente, para entender como é que a nossa mente então funciona, como é que a gente pode trabalhá-la para utilizar a nosso favor, conseguir manter um estado mais equilibrado, mais harmonizado, ok? Então, nós precisamos partir inicialmente do conceito inicial, que se tem de Purusha, que é o que nós chamamos de espírito, então a essência primordial da nossa existência, o ponto primordial da nossa criação, o espírito é que foi criado. E esse espírito ele está fora da dimensão material. Então a matéria está repercutida, a gente chama de Prakriti, só que o Prakriti não é exatamente matéria pura. Ele é a forma essencial da matéria. Se nós fizermos uma correlação, com o que a gente consegue visualizar, é como pensar nos átomos. Os átomos são constituídos, essencialmente de prótons, elétrons e nêutrons. E a partir, da combinação diferente de prótons, elétrons e nêutrons, nós vamos gerar diferentes átomos. E esses diferentes átomos também podem, se arranjar de diferentes formas, gerando diferentes tipos de estruturas, de moléculas e de compostos. Então, a partir dos mesmos elementos, prótons, elétrons e nêutrons, apenas com a configuração diferente de arranjo desses componentes, nós vamos ter toda essa infinidade de mundo material que nós conhecemos. Então, o Prakriti ele é mais sutil ainda do que isso. Então, a ideia é que, a partir dos elementos primordiais da matéria, existem diferentes arranjos que vão dar origem a todo tipo de matéria. Então, após o espírito, as nossas manifestações são essencialmente materiais. E essa manifestação começa com o que se chama de Buddhi, que seria o gestor intelectual, só que numa dimensão não só no intelecto comum, como a gente conhece, mas numa dimensão não só de processamento de informações, uma dimensão um pouco mais além disso. Após o Buddhi, nós vamos ter o Arrancar, que vai ser o nosso identificador de personalidade, vai ser o gerador do eu, que traz essa percepção da individualidade de cada pessoa. E as identificações associadas a isso derivam então desse sistema. Associado, isso é uma via de mão dupla, todos eles se comunicam. Mas a partir do arrancar, surgem vários componentes, com seus componentes que vão interferir, digamos assim, de forma mais direta na nossa percepção diária. Então, humanas, que é esse aqui, é o que normalmente nós vamos associar o que a gente chama de mente, que eu prefiro chamar de processador, que é quem vai processar as informações. E nós vamos ter alguns elementos que vão estar diretamente relacionados com as percepções, vamos dizer assim, do mundo ao nosso redor. Os Gyanendriyas, que são os sentidos cognitivos, certo? Os Karmendriyas, que são os instrumentos de ação, e os tamatras, que são os elementos sutis que vão dar estrutura. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, certo? Então, os sentidos cognitivos, são os nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Mas não só os sentidos diretamente, mas a habilidade essencial que o nosso espírito tem de ver, de escutar. Então, nós vamos agora fazer um pequeno paralelo. O nosso corpo físico é um tipo de manifestação que faz parte da nossa estrutura, mas ele apenas representa uma parte do que é necessário para a nossa experiência existencial nessa encarnação. Então, no yoga, ele deriva, do conceito védico reencarnatório. Então, nós passamos por vários tipos de encarnações sucessivamente para continuar o nosso sistema de autoaperfeiçoamento, de evolução.
E o nosso corpo físico, ele manifesta parte do que nós precisamos para a encarnação atual, para nós conseguirmos fazer essa evolução. Então, os nossos instrumentos físicos podem não estar 100% funcionais. Então, nós vamos ter pessoas, né, que vão ter deficiência visual, deficiência auditiva, entre outras coisas, mas isso não quer dizer que elas não tenham essa capacidade. Então, essa capacidade é uma capacidade intrínseca que pode ser manifestada a depender da qualidade do veículo físico que está sendo utilizado no momento dessa encarnação. Mas da mesma forma que você pode aqui só fechar os olhos e você pode visualizar várias coisas. Então, mesmo que você não esteja usando efetivamente o seu instrumento ocular, a sua mente consegue processar imagens, consegue processar informações. Só que aí a gente vai discutir um pouquinho melhor como é que a gente consegue gerar tudo isso, ok? Então, nós vamos ter esses 5 sentidos, nós vamos ter os instrumentos de ação. Então, as informações que nós detectamos, né, pelos sentidos como um todo, elas são, né, processadas aqui no Manas e nós geramos ações. Então, a palavra karma, em essência, significa ação, né? Então, os instrumentos de ação, nós vamos executar ações a partir do processamento que nós fizemos dessas informações. E, de um modo geral, nós podemos, né, classificar em 5 tipos, né, essas ações. Na fala, no aprender ou segurar, né, no movimentar, no excretar ou nas ações associadas à procriação. Ok? Então, esses 5, as 5 ações básicas, que aí a partir delas nós vamos ter várias outras, né? E nós vamos ter os 5 elementos sutis, que vão, né, estar relacionados à forma física, ao que a gente consegue visualizar, a como é que a matéria se expressa, né, para a nossa percepção, aos sons, à solidez, né, à rigidez do material, ao cheiro e ao sabor que eles têm. Então, esse nosso processador, ele detecta, né, a partir das percepções que nós vamos sentindo, esses elementos que se congregam todos, e a partir de sistemas de identificação pessoais, gera, então, essencialmente, né, a partir dos Gnanendriyas e dos Tamatras, então, a partir do meu sentido de visão, eu consigo visualizar e detectar as formas, a partir da audição, eu consigo detectar os sons, a partir do tato, né, a solidez das coisas, a partir do olfato, os cheiros e a partir do paladar, o sabor. Tudo isso é processado e gera um tipo de resposta. Só que como é que essas respostas são geradas, né? O que é que está claro para a gente? Então veja, o mesmo estímulo pode desencadear respostas diferentes, certo? Um sabor que é agradável para uma pessoa pode ser desagradável para outra pessoa. Então, quando eu coloco algo que eu identifico como saboroso, a minha ação subsequente é de degustar e deglutir. Se o sabor é muito desagradável, a minha ação é cuspir, expelir, certo? Então, os mesmos instrumentos, os mesmos sentidos vão desencadear respostas diferentes. E o que é que fez desencadear essa resposta? O meu processador. Eu processei a informação de modo diferente. Mas como é que essa informação é processada? Se eu nunca tive contato com aquele elemento antes, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu preciso sentir o sabor primeiro para desencadear essa resposta. Concorda? Uma vez que eu já experienciei isso e, por exemplo, identifiquei esse sabor não é bom, eu não gosto, da próxima vez que eu visualizar, aí vamos juntando os elementos, tá vendo? Primeiro eu identifiquei uma coisa que eu não conheço, mas eu quero saber o sabor. Coloco, detecto pelo meu paladar. Uma vez que isso foi processado, eu sinto o sabor, registro o sabor. Isso agradou ou desagradou? Vou emitir uma resposta. Não desagradou, vou cuspir. Da próxima vez que eu visualizar esse mesmo elemento, eu não vou ter mais a ação de pegar e conduzir a minha boca, porque eu já registrei que aquilo é desagradável, que aquilo não é bom, então eu não vou trazer para mim. Ao contrário de se a minha experiência sensorial foi muito boa. Se eu peguei um produto, né, coloquei na minha boca e o sabor foi muito agradável, da próxima vez que eu visualizar, eu vou lembrar daquilo, vou pegar e vou querer ingerir da mesma forma.
Então, veja, os mesmos instrumentos estão sendo utilizados da mesma forma, só que as respostas são diferentes por causa das sensações que foram desencadeadas e como eu registrei essa informação. Ok? Então, os nossos sentidos são apenas sensores. O que é que vai ficar registrado e como isso vai impactar nas respostas é que é um dos grandes pontos, ok? Então, a partir daí, a gente passa para o próximo elemento. Então, a gente junta todos esses componentes e insere aqui o componente memória, ou a informação armazenada. Então, o que é que na prática humanas faz? Os nossos sentidos, as nossas percepções ao longo das nossas existências foram sendo processados e as informações foram sendo armazenadas. Então, nós temos vários tipos de memórias: memória genética, memória kármica, memória afetiva, memória cognitiva. Então, essas diferentes informações estão armazenadas e podem ser movimentadas. A informação, quando é movimentada, ela se transforma no que a gente chama de pensamento. Só que então, nós vamos qualificar essas informações, como por exemplo, informações agradáveis e informações desagradáveis. Só que essas qualificações, elas podem ser temporárias ou podem ser perenes. Então, a gente vai poder ajustar isso dependendo de alguns fatores. Mas então, a modulação que a gente dá para isso também vai depender desse nosso senso de individualidade, a partir do meu arrancar. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa passando por uma situação de um certo risco, eu posso sentir, por exemplo, compaixão, mas eu posso não necessariamente exercer uma ação específica para gerar uma proteção. Mas, se essa pessoa que está passando por esse risco é meu filho, é meu pai, é minha mãe, se são pessoas que o meu identificador trouxe para uma relação de maior importância, a minha ação é diferente. Então, a mesma cena, detectada pelos mesmos olhos, pelos mesmos ouvidos, pelos mesmos sentidos, vão desencadear resposta diferente. Se o elemento que está passando pelo processo eu identifico como maior importância ou menor importância, certo? Se duas crianças estão no mesmo ambiente, e, por exemplo, num zoológico, e o leão se solta e está indo em direção às duas, a tendência normal é que o pai ou a mãe busque, né, salvar primeiro o seu filho. Apesar de serem, né, duas vidas com a mesma qualificação primária, só que o meu identificador vai reconhecer um elemento como mais importante do que o outro, certo? E por que eu estou falando isso? No nosso dia a dia, nós vamos criando identificações e trazendo mais importância para alguns elementos, para algumas pessoas, para alguns padrões de comportamento, para estilos de roupa, para status social. Então, nós vamos criando identificações que são não determinantes para a nossa existência, de um modo geral, só que nós atribuímos valores tão importantes a ela que a nossa mente, então a gente começa a processar todas as outras coisas em decorrência dessas identificações que nós vamos criando. Então, algumas coisas são muito explícitas no nosso campo consciente, só que muitas coisas são implícitas no nosso campo subconsciente ou inconsciente. Então, a gente precisa ir progressivamente trabalhando essas informações, percebendo como nós registramos muitas informações e como os nossos outputs são derivados disso, de como eu estou resgatando informações que estão armazenadas, processando, comparando com o que o meu identificador criou e agora eu posso, portanto, diluir esse identificador progressivamente. Quando a gente vai para as representações, né, como de Jesus, que falava do amor universal, o que é um amor universal como de Jesus? É um elemento que não cria uma identificação desse tipo. Ele não atribui mais valor a uma vida do que a outra. Todas as vidas têm o mesmo valor. Ele não atribui mais amor a um do que a outro. Ele ama a todos na mesma dimensão. Então, com a nossa evolução, com o nosso progresso, a gente vai conseguindo diminuir o poder desse identificador, começa a diluir isso e consegue integrar. É um processo de inclusão. A gente vai incluindo todos os elementos do universo como realmente obras do mesmo Criador e passa a articular tudo isso da mesma forma. Então, o processamento da informação fica muito diferente por causa disso, certo? A gente vai ter um próximo vídeo em breve que vai falar sobre os kleshas e vai falar um pouco sobre esses
são problemas fundamentais da nossa estrutura, que são os principais causadores das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Então a gente vai trazer isso junto com essa ideia. Mas então a ideia aqui é que os nossos sentidos, as nossas percepções, são elementos neutros. Nós atribuímos valor a eles a partir da nossa informação armazenada, da nossa memória, e o nosso processamento vai depender disso. Quando eu começo a ganhar consciência disso, eu consigo trabalhar as coisas de uma forma diferente. Por quê? Se eu consigo recapitular, eu vou ter medos, vou ter ansiedades, vou ter angústias, que são por processos que aconteceram em determinado momento, que eu arquivei como algo negativo e agora qualquer outra exposição que possa ter algum traço de semelhança, eu levo para essa mesma situação. E aí eu crio um medo desnecessário, eu crio uma angústia desnecessária. Por quê? Aquele elemento não é mais da mesma forma. E o que pode ser ainda mais sutil, essa memória não necessariamente é de uma experiência que eu passei agora. Eu posso ter uma memória de uma experiência de alguma vida anterior que não faz muito sentido para mim. Assim, eu não sei por que eu tenho tanto medo da coisa X, eu não sei por que eu tenho tanta ansiedade, por que eu tenho tanta preocupação com isso. Às vezes não tem nada na sua experiência atual que vai impactar nisso, mas eu posso ter experiências anteriores que isso está um traço marcado de forma muito forte no meu subconsciente ou no meu inconsciente. Então, estou sempre comparando. Então, eu preciso tomar consciência disso e progressivamente trabalhando, identificar, mas estou com raiva? Por que eu estou com raiva? Qual é o elemento fundamental aqui que despertou essa raiva em mim? Faz sentido eu ter essa raiva? Então, quando eu vou decompondo esses componentes, trabalhando progressivamente, eu vou ajustando. Então, junto com tudo isso, né, a gente tenta assim que essa mente, para a gente compreender a controlar, né, essa informação que foi armazenada, né, a gente transformou em memória e quando eu movimento essa informação, eu vou ter esse pensamento. Quando eu começo a entender o que é essa memória, que ela é o resultado de experiências que eu tive, né, que eu detectei informações com o passar do tempo, que eu qualifiquei, eu posso pegar essa informação agora e se eu vejo que a informação está sendo processada de uma forma que me prejudica, eu preciso ressignificar essa informação, eu preciso ressignificar essa memória para torná-la algo construtivo para o meu indivíduo, para o meu ser. Então, lembrando que os meus componentes, né, o BUD e o arrancar, estão acima de tudo isso. Eles compartilham a informação, mas eu consigo gerenciar tudo isso para o meu manas, né, para a minha mente, gerenciar tudo isso de forma mais tranquila. Então, a informação que está lá, eu passo a ser a pessoa que liga e desliga o ventilador do jeito que eu quero, tirando esse turbilhão da mente e fazendo a mente ficar cada vez, né, sair desse processo aqui turbilhonado para um momento mais controlado. Então, eu gerencio as informações que estão, como eu vou movimentá-las da forma mais adequada e não deixo esse turbilhão acontecer de forma descontrolada, certo? Então, né, qualquer evento que acontece comigo não desencadeia uma resposta abrupta. Eu consigo receber a informação, processar a informação e depois gerar uma resposta controlada, pensada, organizada. Deixo de ser, né, completamente reativo e passo a ser mais responsivo. Então, eu consigo, né, receber as informações, processar e cada vez mais ressignificar, certo? Então, progressivamente a gente vai aprendendo a gerenciar a nossa mente, o nosso pensamento, quando a gente começa a entender a importância dos elementos dos sentidos para a detecção da informação, mas que eles não mandam na resposta. Eles apenas são geradores de informação. Eu preciso começar a entender que eu controlo essas respostas, eu controlo o que está acontecendo. Ok? Então, espero vê-los em breve. Até a próxima. Namastê.